O palestrante motivacional Dennis S. Brown disse uma vez: a única diferença entre um dia bom e um dia ruim é a sua atitude. É realmente apenas a sua atitude quando seu gato faz cocô no seu jantar? Ou quando você acidentalmente tinge todo o seu rosto de rosa? E quanto a reações alérgicas, percalços monumentais e monumentos como esses? Aqui estão algumas almas infelizes que definitivamente estão tendo um dia pior do que você. Quando chega a hora de cortar o cabelo, você vai ao barbeiro com um plano em mente ou apenas improvisa? Bem, um pobre homem provavelmente gostaria de ter uma abordagem mais relaxada para seu último corte, depois que ele decidiu tirar uma foto de referência e acabou possivelmente com o pior corte de cabelo de sua vida. Aqui está a foto que ele tirou e aqui está o corte de cabelo que ele ganhou. Está vendo que deu errado? Isso mesmo. Esse pobre rapaz inocentemente pausou um vídeo para obter uma captura de tela de seu corte de cabelo desejado, apenas para ter um botão de play gigante raspado na lateral de sua cabeça. Você não pode dizer que não é original. E ainda é melhor do que alguns dos cortes caseiros que vi durante a quarentena. As pessoas têm tido dias ruins ao longo da história. Na verdade, eu diria que as pessoas do passado corriam muito mais perigo de ter péssimos dias do que nós. Quando foi a última vez que você teve que se preocupar em ser esmagado por uma pedra gigante caindo do céu? Esses infelizes restos mortais foram descobertos por arqueólogos em Pompeia, em 2018. E acredita-se que pertençam a um homem na casa dos 30 anos, que estava fugindo da cidade condenada durante a erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. É como se a vida dissesse: dane-se esse cara em particular. Da próxima vez que você achar que seu dia não poderia ficar pior, pergunte-se: é realmente tão ruim assim? No que diz respeito aos dias ruins, ouvir que você não é mais considerado legalmente vivo deve ser horrível. Pera aí, isso é realmente possível? Aparentemente sim. Se você perguntar a Constantin Heliu, de 65 anos, da cidade de Barland, na Romênia. Em 2018, um tribunal decidiu que o pobre e velho Constantin estava oficialmente morto, apesar de algumas evidências bem contundentes de que ele estava vivo e de pé, na presença deles. Depois de deixar a Romênia por quase 20 anos para trabalhar na Turquia, sem fazer nenhum contato com sua família, sua esposa decidiu obter uma certidão de óbito para ele em 2016. Quando Constantin basicamente voltou da sepultura, 2 anos depois, sua mãe foi hospitalizada em estado de choque quando um velho colega quase desmaiou ao vê-lo. Quando ele apelou da certidão de óbito, porém, foi-lhe dito que era tarde demais para anular. Isso o torna um fantasma da vida real? É verdade o que dizem. A vida passa por você rápido, especialmente quando você está acelerando na estrada e uma cobra de repente sai de seu ar-condicionado. Foi exatamente o que aconteceu com uma mulher da Flórida, Monica Dorsett, em 2017, que ligou seu ar-condicionado enquanto estava em um sinal de trânsito apenas para encontrar a serpente rastejando em sua mão. Dorsett acha que a cobra rato vermelha deve ter entrado no respiradouro quando seu marido limpou seu carro uma semana antes. Embora ela tenha escapado ilesa, ela ainda não conseguia afastar a sensação de que poderia ter posto ovos lá. Caramba, esse é um dia que você certamente não seria capaz de esquecer. Porém, essas coisas sempre acontecem na Flórida. Deve ter sido uma experiência bastante assustadora, não é? Algum de vocês teve um dia em que parece que a vida está apenas conspirando contra você? Conta aí nos comentários, e eu voltarei com alguns dos meus favoritos. Eu prometo que não vou rir, estou genuinamente interessado. Agora, voltando ao assunto. Falando em cobras, parece que elas são capazes de entrar em qualquer lugar. Veja isso. Acredite ou não, o ovo que essa serpente está guardando de perto não é seu. Ele pertence a uma galinha. Quando o dono das galinhas foi verificar se algum ovo havia sido posto, tenho certeza que não era isso que ele esperava. De repente, estou intrigado para descobrir como seria uma galinha criada por cobras. Se existe uma lição que você deve aprender na vida, é que as expectativas raramente correspondem à realidade, especialmente quando se trata de comida. Caso em questão, esse sorvete Bob Esponja. Imagine ser uma criança agitada e abrir um desses bad boys esperando comer o seu personagem de desenho favorito, apenas para encontrar essa entidade demoníaca escondida sob a embalagem. Você acredita em maus presságios? Mesmo o maior cético teria problemas para explicar isso. Caso você esteja se perguntando como um pássaro morto foi parar no laptop de alguém, ele voou por uma janela aberta e pousou no local. Ah, mas não antes de fazer cocô no laptop pela primeira vez como um uivo final. Certamente isso é o suficiente para você querer fechar a tela do seu laptop e desistir de trabalhar para sempre, certo? Se você pensou que isso era ruim, dá uma olhada nessa pessoa infeliz que acabou com um pássaro morto em seu iogurte quando ele caiu de uma árvore quando tinham acabado de se sentar para o café da manhã. Desculpe, amigo, mas parece que hoje não é o seu dia. O provérbio francês centenário: você não pode fazer uma omelete sem quebrar alguns ovos. Pode parecer estranho, mas geralmente é verdade. Exceto, é claro, quando você leva isso um pouco literalmente, como esse idiota. Ainda assim, deixar cair uma grande caixa de ovos não é nada comparado com o que esses caras estão passando. No que diz respeito aos dias ruins no trabalho, eu diria que esse parece bem difícil. A única coisa que poderia melhorar essa situação seria aceitar a derrota e criar um deslize para sempre com toda aquela gema derramada. Só eu?
A maioria vai concordar que é melhor tentar alguma coisa do que nem tentar, mas nem sempre é o caso. Por exemplo, a empresa que queria fazer sua fonte rosa em apoio à conscientização sobre o câncer de mama, mas acabou fazendo isso em vez disso. Arranje um monte de sapos, piolhos e gafanhotos, e você tem os ingredientes para uma recriação misteriosa das 7 pragas do Egito. Ainda assim, isso não é tão embaraçoso quanto essa fonte que deveria ser transformada para a conscientização do câncer infantil, mas acabou parecendo xixi. Talvez eles devessem manter apenas as doações por enquanto. Hoje em dia, as pessoas estão muito preocupadas em capturar a foto perfeita do Instagram. Então é sempre interessante quando damos uma olhada no que realmente está acontecendo nos bastidores. Basta ver essa garota de aparência inocente, que pensou que posar com os pombos na calçada seria o maior barato. Pombos não são nada senão imprevisíveis, e você vai aprender da maneira mais difícil. Eu não sei você, mas a foto não ensaiada do ataque do pombo deveria ir para o Instagram, na minha humilde opinião. Colocar a sua fé em outras pessoas para garantir que seu dia corra bem é sempre um negócio arriscado. Basta perguntar ao pai australiano Shane Halford, que pediu um bolo de aniversário de $49 da Woolworths 3 dias antes do 3º aniversário de seu filho Mason, apenas para perceber que provavelmente poderia ter feito um trabalho melhor sozinho. Halford perguntou se o bolo poderia ser decorado com o número colorido 3 e um grande sapo verde, mas foi isso que ele recebeu. A Woolworths afirmou que o bolo não poderia ser consertado, mas felizmente um amigo com algumas habilidades de decoração o enfeitou antes da festa. Ainda bem que uma criança de 3 anos é dificilmente um expert em decoração de bolos. Você ficaria feliz ao receber aquele bolo desastroso? Se ele te fez sorrir, manda ver nos botões curtir e se inscrever, só para saber se eu estou mandando bem. E se você quer ter certeza de nunca perder um upload, ative o sininho também. Vá em frente. Existem algumas coisas na vida que as pessoas deveriam saber, que é melhor não chegar perto. E uma delas definitivamente são os cactos. Em 2012, um jogador de golfe teve uma experiência particularmente dolorosa com as plantas espinhosas, quando caiu em um bando de cactos Jumping Cholla durante seu swing, e acabou ficando assim. O Jumping Cholla recebe o nome do fato que mesmo o menor toque vai fazer com que cada caule individual da planta se desprende ou pule, deixando uma pessoa com pedaços de cacto pendurados sem que eles percebam. Basicamente, esse pobre cara está prestes a experimentar um mundo inteiro de dor. Há uma razão pela qual tantos produtos lembram você de sempre ler o rótulo. E quando a Palmer Paint criou seus produtos de purpurina laváveis, provavelmente não passou pela cabeça deles incluir um aviso específico para não ensaboar todo o material em seu rosto. Em 2017, a usuária do Twitter, Lele Teal, conhecida como Lia Teal, ganhou fama viral depois de postar fotos hilárias de antes e depois de seu rosto ser coberto inteiramente com tinta neon rosa glitter, com a legenda "Nos vemos no tribunal. Produtos Palmer Paint". Caso você não consiga notar a diferença, uma dessas fotos foi tirada depois que Lia lavou e esfregou o rosto para tentar remover o brilho rosa. Sua defesa foi que o rótulo diz claramente: lava facilmente a pele e a maioria dos tecidos. Mas toda essa questão ainda levanta uma questão. O que ela estava fazendo cobrindo seu rosto em rosa neon, em primeiro lugar? Eu odeio ter que imaginar o quão forte o tédio da quarentena tem afetado ela. Você já teve um dia em que acha que tudo está indo por bem, então, BAM! Uma gaivota desce e pega seu sorvete exatamente quando você tirava uma foto dele em toda a sua glória. Que mico! Ou devo dizer, bico. Na verdade, gaivotas preferem alimentos que foram manuseados primeiro por humanos. E é por isso que eles vão lutar com unhas e dentes por uma porção de batatinhas fritas ou uma lambida de seu sorvete na praia. Aparentemente, a única maneira de detê-los é ficar olhando para eles. Da próxima vez, tente manter os olhos no pássaro e não no prêmio. Falando em sorvete, poderia haver algo mais decepcionante do que ver isso acontecer diante dos seus olhos? Quem quer que tenha pensado que tirar uma foto dessa obra de arte era a prioridade antes de comer, já estava se arriscando. Então, alguns podem dizer que isso é apenas karma em ação. Você já viu alguma coisa e pensou consigo mesmo, como isso aconteceu? Esse é um daqueles momentos. Esse cara vai ter muita dificuldade em explicar isso para sua mãe. Embora com habilidades de combinação de meias como essas, não é surpresa que o chão não quisesse carregar ele. De toda a loucura nessas fotos, a parte mais ultrajante é que ele está perdendo a iCarly na TV. Bem feito para você cair no chão, eu acho. Conseguir um bronzeado é um objetivo comum para a maioria das pessoas, mas pessoas pálidas passam por problemas que aqueles que têm sorte suficiente para garantir um brilho dourado geralmente desconhecem. Mesmo quando você não está se sujeitando aos poderosos raios do sol intencionalmente, jeans com buracos nos joelhos nunca são uma boa ideia. Eles já parecem doloridos o suficiente, mas imagine o quão terríveis essas linhas de bronzeado vão ficar depois. Ainda assim, nada poderia ser tão trágico quanto essas linhas de bronzeado. Boa sorte com isso, amigo. Você vai ficar sentado lá por um bom tempo.
Alergias não são divertidas para ninguém, especialmente quando você nem sabia que tinha. É só ver essa pobre alma infeliz que se mudou para a Itália para seguir o seu sonho de se tornar uma apicultora. A última coisa que ela esperava era que seu rosto explodisse como o do homem da Michelin, depois de ser picada na testa por um dos pequenos vigaristas e acordar 10 horas depois com essa aparência. Parece que uma mudança de carreira está nos planos. O mesmo pode ser dito por essa pobre menina, que finalmente conseguiu convencer sua mãe a deixá-la ter um gato, apenas para descobrir que era alérgica ao colocar as mãos em um. Desculpe, gatinha, mas parece que você vai voltar para a adoção. Às vezes, o conforto de sua própria cama é a única coisa que você deseja depois de um dia terrível. Mas até esse luxo básico foi cruelmente arrancado dessa pessoa quando ela chegou em casa para encontrar isso. Caso você não tenha certeza do que está olhando aqui, são pegadas de roedores nos cobertores. Sim, é hora de queimar a casa inteira. Ratos podem ser assustadores, mas você sabe o que é ainda pior? Aranhas, pelo menos para mim. Você pode imaginar entrar no banheiro de manhã e perceber isso? É o pior jogo de esconde-esconde de todos os tempos ou o quê? Realmente, parece que essas aberrações de 8 patas adoram aterrorizar a nós, humanos. Você poderia se encontrar em uma situação mais catastrófica do que essa enquanto usava um banheiro público? Um verdadeiro filme de terror. O segredo para ter um ótimo dia é começar do jeito certo. Dizem que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, e se você estiver se sentindo saudável, um smoothie é sempre uma ótima opção. Isso é até que isso aconteça. Quer seja a primeira vez que prepara um smoothie de açafrão ou não, essa é uma façanha bastante impressionante. Seu liquidificador usa combustível de foguete? O mau tempo pode realmente estragar o dia. E não estou apenas falando de um banho surpresa. Quando o Colorado foi golpeado por uma tempestade de granizo monumental em 2018, este teto solar foi transformado em um lustre brilhante e caído. Parece magia negra, mas na verdade é o plástico entre o vidro que está segurando a água. Pode não ser ideal para o dono do carro, mas eu sou o único que acha bonito. As crianças são agentes do caos total. Às vezes suas travessuras incessantes nada mais são do que uma dor de cabeça, mas outras vezes você acaba com algo histérico como essa imagem, perfeitamente sincronizada, de uma demonstração da guarda costeira que deu errado. Para as crianças deve ter sido um grande dia, mas para aquele pobre rapaz, pode ficar para a história como um dos piores dias de sua vida. Sempre use capacete. É uma das principais regras quando se trata de andar de moto. As razões básicas pelas quais isso é tão incutido em nós são bastante autoexplicativas, mas aposto que você não tinha realmente considerado algo assim antes. Se você já engoliu uma mosca por acidente enquanto andava de bicicleta, imagine esse pesadelo vivo. Limpar isso quando chegar em casa vai ser uma tarefa. Mas pelo menos estava com uma máscara facial. Dá só uma olhadinha nesse pobre sujeito. O arrependimento está estampado em seu rosto. Ser amputado traz consigo seus próprios desafios diários, mas membros protéticos podem ser de grande ajuda. Ou pelo menos, quando você se lembra de atarrachá-los corretamente. Ao contrário desse cara esquecido. Bom, pelo menos ele consegue ver o lado engraçado. E a geladeira agora tem tantas mãos quanto ele. Em um dia de calor escaldante, uma das únicas coisas que podem tornar as coisas suportáveis é uma bebida bem gelada. Mas ser servido essa bebida horrível é suficiente para virar o dia de qualquer pessoa. Coca com baratas. Alguém? A verdadeira preocupação aqui é quanto essa pessoa conseguiu beber antes de perceber o que deve ter causado um gosto tão ruim. Quando Hannah Montana cantou "Todo mundo comete erros, todo mundo tem esses dias", em sua música Nobody's Perfect, ela só dizia a verdade. Existem pequenos erros como deixar cair sua salada, e em seguida há grandes problemas como esse. Alguém quer dar um mergulhinho no barro? Quer dizer, piscina? Deixar cair sua pizza inteira momentos depois de chegar é uma tragédia moderna, e esse cara está exibindo a única reação aceitável a tal falha. Esses tolos realmente puxam os limites do coração, mas poucas situações são tão dolorosas de testemunhar como essa. Quando esse motorista na França deixou o carro estacionado na beira da estrada, os construtores decidiram ir em frente e cavar um grande buraco ao redor dele, deixando o veículo totalmente encalhado. Alguns dirão que os construtores provavelmente tentaram notificá-lo antes de prosseguir com seus planos, então pode muito bem ser culpa do motorista, mas de qualquer forma, esse não parece ser um grande dia para nenhuma das partes envolvidas. Você gosta de gatos ou de cachorros? Claro que os gatos podem ser adoráveis, mas algumas vezes eles estão planejando alguma coisa maligna. Não acredita em mim? Basta dar uma olhada nessa cena diabólica. Isso mesmo, esse gato realmente decidiu deixar uma surpresinha na panela elétrica de arroz dos seus donos. Eu acho que meio que se parece com uma caixa de areia, e é culpa deles por deixarem a coisa aberta em primeiro lugar. Mas ainda bem que eles notaram antes que fosse tarde demais. Imagine comer e pensar: não lembro de colocar salsicha nessa receita. Não somos apenas nós, humanos, que temos dias ruins. Dê uma olhada nesse pobre rapaz. Não importa como ele chegou lá, tudo o que importa é se recompor. Eu sei que tartarugas não podem realmente falar, mas se esse aqui pudesse, com certeza estaria dizendo: bem, não fique aí parado e me fotografe, humano estúpido. Me levante.
Essa tartaruga não é a única que enfrenta decisões ruins na vida. Caso você esteja se perguntando o que aconteceu com esse gato para ficar com aqueles bigodes sofisticados e encaracolados, ele sentiu o cheiro de bacon no fogão e chegou um pouco perto demais. Honestamente, quem pode culpá-lo? Você pode ver em seus olhos que ele não se arrepende nem um pouquinho. Às vezes parece que a vida está apenas rindo às suas custas. Quebrar sua caneca favorita é uma coisa, mas quebrar uma que diz o melhor dia de todos é irônico. Se eu fosse essa pessoa, simplesmente varreria a bagunça para a lixeira e voltaria para a cama. Se você achou isso irônico, dê só uma olhada nessa provocação total. As falhas de máquina de venda automática já são irritantes do jeito que são, mas quando o seu suposto lanche está literalmente provocando você dentro, escrito denied, que significa negado, fica realmente inacreditável. Quem quer que tenha tirado essa foto, melhor ficar em casa. As celebridades podem ser ricas e famosas, mas também têm dias ruins. Afinal, também são humanos. Como aquela vez que Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal enganaram Ryan Reynolds, fazendo ele pensar que sua festa de Natal em 2018 era como o tema de Suéter. Olha o rostinho dele, ele não achou graça nenhuma. Portanto, pelo menos foi um grande dia para eles. Há dois lados para cada moeda, eu acho. Reconhecer o seu próprio erro é o primeiro passo para corrigi-lo, mas às vezes é tarde demais para mudar as coisas. Pergunte para esse perdedor. Vamos apenas esperar que outra pessoa esteja por perto para salvar o dia. Caso contrário, isso pode se transformar em um sério dilema do tipo pular ou ficar preso para sempre. Afinal, não há como voltar atrás. Da próxima vez, chame um profissional. Tirar os olhos da panela, mesmo que por apenas um segundo, pode resultar em alguns contratempos bem graves. Então, quando você está fazendo um bolo e acaba deixando cair por acidente todo o seu telefone na massa, você provavelmente deve fazer uma nota mental para começar a prestar atenção mais ao seu redor. Pelo menos a Apple adicionou aquele recurso útil que avisa quando a temperatura do seu telefone está muito alta. As pessoas adoram reclamar de garotas que usam muita maquiagem, e quando digo demais, quero dizer isso. Não, essa não é a tentativa de alguns artistas de ser criativos na parte de trás do encosto da cabeça de um carro. Essa foto hilária foi tirada depois que uma mulher de 28 anos ficou literalmente cara a cara com um desastre quando se envolveu em um acidente de carro em 2016. Felizmente ela saiu ilesa, mas uma marca estranha de seu rosto esmagado foi deixada no encosto do couro, depois de ser lançada para frente durante o acidente. A base e o batom rosa brilhante que ela estava usando significa que sua expressão naquele momento fatídico foi capturada em um Insta perfeito. Se você me perguntar, essa é uma excelente propaganda para se usar o cinto de segurança. Às vezes, acidentes não são culpa de ninguém, mas desastres imprevistos ainda são capazes de arruinar o dia completamente. Em janeiro de 2020, um trem de carga em Crystal, Minnesota, teve seus planos descarrilhados quando isso aconteceu. Você pode ter dificuldade em descobrir por que aquelas pedras amarelas parecem tão estranhamente uniformes. E isso é porque elas não são pedras, são milho. Certo, um vazamento a bordo fez com que alqueires e alqueires de milho derramassem do vagão que os transportava, formando um caminho liso e amarelo por mais de 1/3 de milha na ferrovia. Eu diria que esse foi um dia muito ruim para todas as partes envolvidas, especialmente as equipes que foram enviadas para limpar a bagunça. Vai uma pipoquinha aí? Você já acordou pensando o que aconteceu ontem à noite? Qualquer que seja o estado em que você possa encontrar a casa, aposto que não seria nada comparado a isso. Não importa o quão fora de controle as coisas tenham ficado, como seu carro foi parar na piscina. Isso me parece o resultado de uma daquelas festas de pessoas ricas, mas uma coisa é certa, esse está prestes a ser o início de um dia muito, mas muito ruim. Poxa, esses foram alguns dias bem difíceis. Se você curte rir às custas de outras pessoas, você deveria dar uma olhada em um dos outros episódios dessa série. Obrigado por assistir e até a próxima.